das danças artísticas aí, que estão belíssimas também. Quem passar pela festa vai poder conferir um evento com diversas atrações e o retorno das origens, com um pouco da história do nosso município. Digamos, a gente tem na linha Batista lá o nosso grupo de dança polonês. Na verdade, a nossa etnia polonesa, ela existe já há mais de 120 anos em Criciúma. Era uma cooperativa agrícola, depois, com o passar dos anos, se tornou uma etnia, porque a cooperativa agrícola já não existiu mais. E hoje essa festa vem para ajudar a resgatar um pouco da tradição e um pouco daquela essência lá de trás. Então, o nosso grupo de dança nós temos hoje praticando todos os finais de semana, vai se apresentou ontem à noite, vai se apresentar no domingo também aqui na Festa das Etnias. E a festa ela vem para resgatar um pouquinho das nossas origens, voltar um pouquinho lá de trás do que aconteceu há 27 anos atrás, com aquela quermesse lá no centro, e se tornou uma das maiores festas gastronômicas até do estado. As acrobacias no céu são as marcas registradas da Esquadrilha da Fumaça. Os pilotos da Força Aérea Brasileira já participaram de mais de 3.600 apresentações. E no desfile de 7 de setembro em Brasília, o mais famoso do país, a esquadrilha vai se apresentar pela primeira vez com os novos aviões, os Super Tucanos. No céu, 7 aeronaves e 7 pilotos. Em terra, todos os olhares voltados para cima. A Esquadrilha da Fumaça chama a atenção por onde passa. O grupo, que também recebe o nome de Esquadrão de Demonstração Aérea, EDA, já fez apresentações em todos os estados brasileiros e em mais de 20 países. Nós ficamos mais próximos ao público, levamos a imagem institucional da Força Aérea Brasileira e, em muitos casos, quando viajamos para o exterior, a imagem do nosso Brasil. Essa história de fazer apresentações no céu começou há 63 anos no Rio de Janeiro, quando instrutores de voo da antiga Escola de Aeronáutica treinavam acrobacias nas horas de folga. A ideia era mostrar aos cadetes a capacidade e segurança dos aviões. As apresentações fizeram tanto sucesso que foi criado um grupo oficial. Nascia então a Esquadrilha da Fumaça. De lá para cá, foram mais de 3.600 apresentações. Nós temos várias atribuições, entre elas demonstrar o produto da nossa indústria aeronáutica, que é uma das poucas no mundo que tem esse padrão de excelência. A Esquadrilha da Fumaça brasileira é a segunda mais antiga do mundo. As primeiras apresentações eram feitas nesta aeronave de origem norte-americana. Depois vieram as francesas e, a partir de 1982, a equipe passou a usar apenas aviões nacionais fabricados pela Empresa Brasileira de Aeronáutica, a Embraer. Hoje, a esquadrilha tem 11 A-29, conhecidos como Super Tucanos. Eles chegaram há 2 anos e trouxeram mais potência, capacidade e autonomia para os voos do grupo. É uma aeronave mais moderna, né? Por exemplo, ela tem a cabine pressurizada, né? Trazendo ao piloto um conforto maior na hora de executar as acrobacias. Ela também possui maior potência no motor, né? Os Super Tucanos também são utilizados no monitoramento do espaço aéreo brasileiro. Ela é responsável pela defesa das nossas fronteiras e também a defesa da Amazônia, do pré-sal. Nós utilizamos essa aeronave para interceptação de aeronaves que entram no espaço aéreo em clandestinidade. Atualmente, 13 pilotos fazem parte da esquadrilha. As apresentações dos fumaceiros, como são conhecidos os pilotos do grupo, duram 35 minutos. No ar, eles são capazes de fazer até 50 manobras diferentes. E este ano vai ter novidade para o 7 de setembro. Pela primeira vez na história do desfile, as acrobacias vão ser feitas com o Super Tucano. Ano passado, as aeronaves desfilaram pelo céu de Brasília, mas os pilotos não fizeram manobras porque ainda estavam testando os novos aviões. Acrobacias à parte, a esquadrilha também é famosa pela fumaça que sai das aeronaves. No ar, elas formam corações e podem, inclusive, aparecer em formato de mensagens. O funcionamento é semelhante a uma impressora.
As 7 aeronaves, alinhadas e com velocidade constante, são programadas para jogar fumaça, respeitando alguns intervalos. A mensagem deixada no céu pode ser vista a 3.000 metros de distância por milhares de pessoas em terra. E a fumaça é ecologicamente correta, não polui o meio ambiente. Ele tem um reservatório de óleo, um óleo específico para fumaça, que fica nas asas. Quando o óleo se mistura com o ar quente que sai pelo escapamento, é que ocorre a queima, né? Aquela vaporização imediata com o calor e forma o traçado de fumaça. Para ser um fumaceiro, é preciso trabalhar na Força Aérea Brasileira, ser aprovado por um conselho e ter pelo menos 1.500 horas de voo, sendo 800 horas como instrutor. Os novos integrantes passam por um curso teórico e prático para aprender a manobrar os supertucanos. Cada piloto pode ficar no grupo por até 5 anos. O sentimento de fazer parte dessa equipe, eles mesmos descrevem. O sentimento é muita satisfação, né? Um orgulho realmente poder participar de uma equipe como essa. É uma família que a gente chama, a família da fumaceira, né? É um trabalho de muita responsabilidade, mas também de muito orgulho, muita honra por poder representar a Força Aérea e o Brasil nesses eventos. A seguir, a expectativa do meio-campista Natan, que nos últimos jogos ganhou a titularidade e a confiança do time de Petkovic. Está chegando a hora. Na virada de domingo para segunda-feira, feriado nacional, será realizada na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma a Vigília do Pentecostes. Agora à tarde eu conversei com o pastor Sodré, que está pra lá de motivado para o encontro. Muito bem. E é na virada de domingo para segunda-feira, a grande vigília do Pentecostes aqui no templo sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma, na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, bairro Próspero. Aqui comigo, o pastor presidente da Internacional da Graça de Deus de Criciúma, Wellington Sodré. Pastor Sodré, primeiramente, o que é uma vigília, pastor? Vigília é um tempo precioso na casa do Pai, na presença do Pai, um momento que a alma agradece, se abastece, se renova, e vai ser muito especial, Weber. Nós entendemos a importância do povo de Deus estar envolvido com o próprio Deus, porque é chegado o tempo de não apenas falar de Deus, mas falar e viver o que falamos. Nós temos visto tantos casos de pessoas que até têm uma palavra bonita na boca, mas o coração está longe, como Cristo bem ensinou. Às vezes limpam o copo pelo lado de fora e dentro está muito sujo. E o propósito de Pentecoste, já seguindo para a segunda palavra, também é muito tremendo. Existe a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e há texto na própria Bíblia dizendo: Espírito Santo, onde? Quando? Existe? Não, nem ouvimos falar que ele existe. Então isso se repete hoje. Muitas pessoas ainda sem ter esse selo do Espírito Santo, sem ter esse revestimento do alto, e que por sinal é um revestimento enviado por Cristo, enviado por Deus, para que a gente possa seguir a nossa caminhada cristã. Vai ser aqui na sede da igreja mesmo, na Próspera. Exatamente. E teremos ainda como participante o irmão Sandro Nazireu, o homem da gaita, o homem da sanfona. Então teremos 2 momentos especiais, o momento da adoração, de buscar a Deus de alma e ser selado com o Espírito Santo, que Ele nos dê essa graça, e um segundo momento de celebração com o homem da sanfona, Sandro Nazireu, de novo a Criciúma, e por sinal eu recebo ele quantas vezes mais, porque o homem é bem abençoado e para cima. Legal. O pessoal, aqueles mais desligados, domingo para segunda-feira, segunda-feira é feriado, lembrando, né? Exatamente. E nós decidimos, e eu estou incentivando isso na TV também, dedicar a Deus as primeiras horas do feriado. A gente vai receber 24 horas de feriado, então a gente vai dedicar ali as primeiras horas do feriado a Deus. Programe, aquele que vai passear, aquele que vai fazer isso, fazer aquilo, você sai da vigília e vai seguir numa luz muito especial, não tenho dúvida. E eu digo,
a todos os amigos que me acompanham aí agora, aproveitando essa audiência, de que a vigília não será transmitida. Dessa vez nós vamos seguir uma outra estratégia. Deus falou no meu coração lá em Atos, e a Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Então eu até falei já com a equipe da TV, agradeço e tudo mais, vamos registrar uma coisa ou outra, mas a intenção é estarmos reunidos no templo, a intenção é até darmos as mãos, se Deus assim conduzir, e juntos aproximarmos mais ainda de Deus. Aquelas pessoas que acompanham o pastor Sodré na televisão, que estão afastadas da fé, ou que ainda não conhecem a Cristo, aquele Cristo que o Senhor prega, tanto nos púlpitos como na televisão, é um momento muito íntimo dos membros da Igreja Internacional da Graça de Deus, não vai passar na televisão, queria tanto ver como é que é. Tem problema para o cidadão se aproximar aqui na igreja? Tem alguma, digamos assim, recomendação para que ele não venha? Pelo contrário, nós chamamos o oposto, que venham, não é? A intenção é todos reunidos e vamos sim buscar a Deus, orar, você que tem uma causa difícil, complicada, você que talvez nem Deus mais tem sentido na sua alma, apesar de que sabemos que o requisito é fé, você que tem sentido um céu de bronze, pastor, eu já nem mais acredito, minha fé anda abalada, pois venha, recruto, vamos juntos falar com Deus, vai ser especial. E em razão dessa vigília, é a primeira também celebração em homenagem a 14 anos da Igreja da Graça aqui em Criciúma, não é o tempo do ministério são 35, mas no município de Criciúma, já caminhando a 14 nesse mês de setembro, e não será a única, essa é a primeira celebração de duas, só que a segunda celebração ainda é cenas do próximo capítulo. Legal, rapidinho, segunda-feira a partir de que horas? Domingo, aliás. Domingo, a partir das 11 horas da noite, o horário do término só o Pai sabe. Amém. É isso aí. Você está convidado a chegar aqui no Templo da Igreja Internacional da Graça de Deus. Domingo, 11 da noite, vai ser tremendo. Vigília do Pentecostes. Aliás, Sandro Nazireu tem um convite especial para te fazer. Acompanha aí. A paz do Senhor, povo abençoado da cidade de Criciúma, aqui é o Sandro Nazireu. Eu estarei com vocês no dia 6 de setembro, na Vigília do Pentecostes. Vai ser bênção pura. Então declara que a vitória é tua e agora, em nome de Jesus. Legal, agora vamos de esportes. O Criciúma continua treinando para que na próxima terça-feira o time tenha um bom rendimento diante do Vitória. O meio-campista Natan, que ganhou a titularidade e também a confiança de Petkovic, é um dos atletas mais ansiosos para o confronto. Apesar de ficar fora uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Criciúma aproveita este tempo a mais para focar no próximo adversário, o Vitória. Eu acho bom porque a gente tem mais tempo para treinar, né? O professor tem mais tempo também para corrigir o que precisa ser corrigido. A gente vinha numa sequência de viagens e jogos, né? 2 jogos por semana, a gente mal treinava, então é bom ter tempo para treinar e corrigir os erros. A gente tem o objetivo de ser campeão do segundo turno, né? E acho que é muito importante a gente vencer sempre dentro de casa, encarar cada jogo como uma final, independente se o adversário é o último colocado na tabela ou se é o vice-líder como Vitória. Então a gente está assim pensando no próximo jogo e trabalhar bem para chegar bem na terça-feira e fazer um grande jogo dentro da nossa torcida. A gente vai ficar ali secando, né? Os times que estão acima da gente, que vai ter muito confronto direto quem está no G4 ali, né? Então a gente torce por um empate entre esses, os outros eu nem penso muito, mas a gente fica ali secando e espero que os resultados nos beneficiem. O meia não estava conseguindo se manter os 90 minutos em campo. No entanto, este último duelo que aconteceu na terça-feira, Natan buscou a superação. Foi bom, né? Voltei a jogar 90 minutos no último jogo. Cãibras era uma coisa que me perseguia, cara. Geralmente eu dou o meu melhor, eu gosto de jogar com intensidade, não gosto de me poupar, né? Eu poderia me poupar e jogar tranquilo os 90 minutos, mas eu prefiro ser intenso, mesmo que me desgaste e peça para sair depois. Mas fiquei feliz e acho que a sequência de jogos vai me dando condicionamento para que eu possa sempre suportar os 90 minutos. Este fator de não conseguir se manter em campo os 90 minutos deixava o atleta um tanto quanto chateado. Deixa assim, né? A gente quer estar 100% fisicamente. Infelizmente era uma limitação física minha, né? Não culpo nenhum profissional da preparação física, nada, era uma limitação minha mesmo. Mas fiquei feliz em ter jogado os 90 minutos em alto nível na terça-feira. A seguir, as notícias que ganharam destaque durante a semana na região.
Vamos continuar falando de esporte. Ontem, mais 2 clubes catarinenses entraram em campo pela Série A e os resultados não foram bons. A Chapecoense foi até o litoral paulista encarar o Santos e o Peixe não deu moleza. Ricardo Oliveira, aos 15 minutos de jogo, abriu os trabalhos. Santos 1-0. Geovânio, aos 12 do segundo tempo, ampliou o marcador com este golaço. Santos 2-0. O Santos queria mais e novamente Ricardo Oliveira balançou as redes. Santos 3-0. A Chape descontou com o Neto, mas ficou nisso. Santos 3, Chapecoense 1. Em Florianópolis, o Figueirense recebeu a visita do Grêmio. Os visitantes abriram o marcador com Bobô logo a 6 minutos de partida. Grêmio 1-0. Pedro Rocha, aos 32 minutos, definiu o resultado. Final, Figueirense 0, Grêmio 2. Com a derrota, a Chapecoense caiu para a 12ª posição. O Verdão do Oeste soma 28 pontos. O Figueira permaneceu na 14ª colocação com 26. E para fechar o Informe Região de hoje, conferimos agora as notícias que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. Segunda-feira, mortes ocasionadas por acidentes de trânsito na região acendem sinal de alerta entre autoridades. Bem, sempre foi preocupante a questão das vítimas de acidente de trânsito, tanto em morte quanto lesão corporal. Apesar de termos um número reduzido em mortes este ano, mas temos que pensar e considerar as vítimas que sobrevivem aos acidentes, né? Que normalmente saem com lesões graves, com sequelas graves, né? Muitas vezes deles futuros cadeirantes e acamados. Então, por isso é sempre importante alertar. Profissionais do Instituto Federal de Santa Catarina continuam em movimento de greve. Nós tivemos várias mobilizações em Florianópolis e Brasília, tentando sensibilizar o governo para a nossa causa, e o governo está reticente, né? Apresentou até agora só uma proposta de 21,3%, dividida em 4 vezes, e eles reapresentaram 2 vezes. Eles chamam para negociar, mas não negociam, né? Reapresentam sempre a mesma proposta. Então, por enquanto, nós não temos nada de novo. Terça-feira, Justiça interditou presídio Santo Augusto e Penitenciária Sul. Governo do Estado não atendeu pedidos de melhorias realizados no ano passado. Novas denúncias contra a administração do Hospital Materno Infantil Santa Catarina motivam reunião entre membros do Conselho Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal, Instituto ICEV. São 17 pontos de denúncias que eles apresentaram e a gente precisa analisar tudo. Porém, na quinta-feira, onde era uma reunião do grupo de trabalho, para a gente discutir esse tema, nós recebemos da Prefeitura naquele dia, já em atraso, porque eles poderiam ter entregue bem antes, nos entregaram mais 700 páginas do contrato de licitação e a gente não teve tempo hábil para analisar isso. Humanamente impossível nós analisarmos em 2 dias toda a documentação que nos foi entregue. Vândalos invadem, furtam e depredam prédio da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social de Morro da Fumaça. Bairro da Juventude comemorou 66 anos de fundação. O bairro ele faz parte de Criciúma, da comunidade, da sociedade. Ele precisa de Criciúma, ele precisa dessa região, precisa dos contribuintes, dos parceiros, precisa de toda uma comunidade, mas tem toda uma comunidade que precisa muito do trabalho que o bairro desenvolve, dos programas que o bairro tem, das oportunidades que o bairro oferece para toda essa criançada e para todos esses jovens e para todas as famílias. Quarta-feira, 24 horas após a interdição do presídio Santo Augusto e da Penitenciária Sul, Ordem dos Advogados do Brasil entra com ação pedindo interdição das celas das delegacias de polícia da cidade. Acho que já passou da hora mais de 10 anos, né? Falta de investimento, falta de estrutura, falta de pessoas com pulso para tomar iniciativa, e não vai ser em 1, 2 anos que vai se resolver a situação. Acho que é pensar a longo prazo. No quadro Informe no Bairro, fomos até a comunidade de Vila Rica. Rio que corta a localidade avança sobre residências. Risco de desabamento é iminente. Tá vendo aqui, ó, eles vão deixar acontecer uma desgraça aqui na casa dela, porque ali mora uma bebê, o neto dela, com a nora, eles vão deixar cair aquela ponta de lá. Aí quando acontecer que alguém morrer ali, aí eles vão dar um jeito, né? Aí todo mundo vai correr, né? Tigre comemora a vitória em cima do Náutico de Recife em jogo válido pela Série B. Triunfo veio através do gol de pênalti convertido por Luca.
tivemos vários problemas no jogo, então a avaliação só por causa disso, nesse jogo, não foi boa. A gente não fez um segundo tempo bom, né? Acho que o Náutico teve mais iniciativa e chegou mais no segundo tempo que a gente, mesmo a gente tendo um jogador a mais no meio campo. Quinta-feira, crise na segurança pública de Criciúma. Após interdição de presídio Santa Augusta, penitenciária Sul e das celas das delegacias, delegado regional falou sobre linha de atuação da polícia após as decisões judiciais. O nosso trabalho de polícia civil é investigar, prender, né? E o momento que a gente investiga e prende já demanda um longo tempo. E quando nós investigamos e prendemos, e agora estamos preocupados em como levar esse pessoal para um presídio, realmente deixa o nosso policial, deixa os nossos delegados estressados, emocionalmente estressados. Por quê? Porque agora nós, além de fazer todo o trabalho de polícia civil, parece que nós vamos ter que fazer o trabalho do presídio ou de agente prisional. Não é o nosso papel. Prefeitura de Criciúma irá investir cerca de R$270 mil na reforma da Casa de Passagem São José. A casa realmente, assim, ela está numa situação muito ruim, né? A gente estava, inclusive, colocando em risco os nossos usuários. Tem alguns locais que a gente via estava próprio mesmo para cair, para poder, né? Então a gente isolou algumas áreas. E isso tudo vinha já incomodando a gente há algum tempo. A Abadeus abre vagas gratuitas para cursos profissionalizantes. A Abadeus está com inscrições abertas para o curso de costura industrial, uma turma aqui em Criciúma no período vespertino, e também estamos com inscrições abertas para o curso de Cocal do Sul, que a Abadeus está com uma extensão lá também em parceria com a prefeitura, e nós estamos com inscrições abertas para uma turma também no período vespertino. Além da costura, nós abrimos hoje inscrições para os cursos de informática básica e informática avançada, que é no período da tarde e da noite. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. E amanhã, às 10 horas da manhã, tem Esporte em Questão. Tudo sobre o mundo esportivo, ao vivo na TV Primavera. Amanhã, às 10 horas, programa de amanhã com a participação do jornalista Matheus Mastella. Um abraço, boa noite, bom final de semana. Tchau, tchau.